Olá, eu sou o César Kish, trabalho como advogado da União, da Advocacia Geral da União, há mais de 20 anos. E estou aqui hoje para falar para você que está se preparando para o concurso de advogado da União, cujo edital está em andamento, foi lançado recentemente, e cujas provas se realizarão durante o ano de 2023, com provável nomeação eventualmente para 2024, sobre as atribuições da carreira de advogado da União e uma visão prática e objetiva sobre o que faz o advogado da União, objetivando o quê? Objetivando entregar um resultado que possa ser útil para você e que possa eventualmente atender em dois pontos, dois aspectos que eu reputo de fundamental importância. O primeiro aspecto é verificar se a carreira de advogado da União ela faz sentido para você, se ela eventualmente faz parte da sua vocação, ou seja, contribuir para que você eventualmente avalie se você tem vocação para fazer o concurso de advogado da União e principalmente exercer as atribuições do cargo de advogado da União. Não é porque eventualmente, pelo que eu vou falar aqui, pelo que você já vem escutando por aí, pelo que você já vem estudando, é provável que você forme o seu juízo de valor e eventualmente defina eventualmente pela carreira de advogado da União ou pelo concurso da carreira de procurador da Fazenda Nacional ou pelo concurso da carreira de procurador federal ou quem sabe até algum concurso fora da Advocacia Geral da União, a exemplo da magistratura, do Ministério Público, Defensoria Pública, tá certo? Então eu espero aqui trazer essas informações que sejam úteis para que você possa melhor formar o seu juízo de convencimento acerca de uma eventual vocação para a carreira de advogado da União. Até porque eu acredito e trago como princípio de vida um princípio importantíssimo que eu acho que pode ser útil para você, que é o seguinte: nós só podemos amar ou criticar aquilo que conhecemos, tá? Então, no momento em que você passa a entender o que é que faz um advogado da União, a importância dele para o Estado brasileiro, para a realização das políticas públicas, creio que você poderá amar essa carreira assim como eu amo também. Tá certo? Então, eu espero que seja útil para esse ponto específico. E o segundo ponto específico, eu espero entregar também nesse vídeo para você que está estudando, é que esse vídeo possa ser útil para você, uma vez, depois de aprovado, depois de nomeado para o concurso, você provavelmente será chamado para escolher um lugar para trabalhar dentro da Advocacia Geral da União. No âmbito da carreira de advogado da União, basicamente você vai ter duas grandes áreas de atuação. Você vai ter a área consultiva e a área contenciosa. O que significa, em razão do que eu vou falar aqui para você, você também poderá descobrir se o seu temperamento, a sua vocação, o seu modo de ver a vida, o seu modo de exercer a advocacia, ele se encaixa mais na seara consultiva da Advocacia Geral da União, como advogado da União, ou na seara contenciosa, tá certo? Então, sobre esses dois pontos, esses dois prismas, eu irei apresentar para você um pouco da minha visão prática, da minha visão objetiva da carreira de advogado da União e externar para você um pouco dessa experiência que já faz mais de 20 anos, né? Eu, como advogado da União, trabalhei nesse período todo aí na consultoria jurídica da AGU existente no Ministério dos Transportes, no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério da Agricultura, no Ministério do Turismo e trabalhei também na Procuradoria Regional da União aqui em Brasília. Então, consegui atuar nesses dois lados, no consultivo e no contencioso, da Advocacia Geral da União, né? Bom, então, dito isso, a carreira de advogado da União é uma das carreiras da AGU. No caso, a AGU, como você sabe, é uma instituição integrante das funções essenciais da Justiça, possui radical constitucional, estando prevista no artigo 131 da Constituição Federal. Ela é responsável pela defesa, pela representação judicial e extrajudicial da União, bem como pelo assessoramento e consultorias jurídicas ao Poder Executivo Federal. Tá certo? Bom, então dentro da instituição você tem, aí no que pertine aos advogados da União, uma atuação de natureza residual, mas extremamente vasta, ampla, complexa, densa, e uma área de atuação que não é nem dos procuradores da Fazenda, nem dos procuradores federais, nem dos procuradores do Banco Central, tá certo? Então, você como advogado da União, futuro advogado da União, futuro colega nosso, se você vier a trabalhar no contencioso, escolher optar pelo contencioso da Advocacia Geral da União, onde é que você poderá trabalhar? Bom, você poderá trabalhar, via de regra, nos órgãos ligados
ao braço contencioso da AGU, que abrangem a Procuradoria-Geral da União, a Procuradoria Regional da União e as Procuradorias da União. Você atuando nessa seara, provavelmente você terá como manifestações mais importantes no seu dia a dia de trabalho a elaboração de contestações, de recursos de apelação, de agravos de instrumento, o ingresso também de ações judiciais para a defesa de interesses da União em juízo, nas mais variadas áreas temáticas. Então, temas da saúde, temas da agricultura, temas de probidade administrativa, temas de patrimônio da União, temas de serviços públicos. Você atuará no seu dia a dia, no âmbito de uma procuradoria dessa, no caso, fazendo audiências também, executando essas ações de representação judicial da União. No âmbito extrajudicial, você tem como exemplo, por exemplo, a atuação dos membros da AGU junto ao Tribunal de Contas da União, tá bom? Lá também você poderá executar essa missão extrajudicial da AGU, por exemplo, no Tribunal de Contas da União. E no que pertine à atuação consultiva, você também tem uma gama variada de assuntos, de temas que ensejarão a sua atuação. E basicamente você vai atuar junto, procurando viabilizar políticas públicas, orientando o gestor público, o gestor que estiver na gestão da política pública, a realizar o interesse público, a executar essas políticas públicas, tá certo? Então, via de regra, como é que isso pode ocorrer? Assim, basicamente, se você pode vir a trabalhar numa consultoria jurídica da AGU localizada em um ministério, ou também numa consultoria jurídica da União localizada nos estados da federação, tá certo? Então, nós atuamos prestando assessoria e consultoria jurídicas aos órgãos da administração federal direta, tá bom? E no que pertine à atuação da AGU no âmbito dos ministérios, por exemplo, eu vou passar para você aqui uma visão prática de como é esse funcionamento. Basicamente, o seguinte, você atuando numa consultoria jurídica de ministério, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Ministério da Educação, você vai trabalhar muito na execução dessas políticas públicas, seja, por exemplo, atuando na elaboração de atos normativos, primários ou secundários. Então, eventualmente pode chegar para a sua mesa um processo administrativo que tenha como objeto uma proposta de medida provisória, ou um projeto de lei, por exemplo, atos normativos primários, no caso. Então, esse processo vai chegar para você, instruído com manifestações da área técnica, trazendo políticas públicas, no caso, para serem executadas, para serem viabilizadas pelo governo. Então, o seu papel aí, nesse caso, é emitir um parecer jurídico acerca da legalidade, acerca da viabilidade jurídica dessa pretensa norma, tá? Um ato primário. Eventualmente, o processo vai caminhar, você vai emitir um parecer e, se tudo der certo, se o processo estiver de acordo com o ordenamento jurídico, provavelmente ele vai para a Presidência da República e lá tramitará para, eventualmente, o Presidente da República encaminhá-lo para o Congresso Nacional. Também você tem também a atuação na elaboração de atos normativos secundários, a exemplos de portarias, instruções normativas e resoluções que fazem parte também do dia a dia dos ministérios. Então, eventualmente, você pode pegar uma minuta de instrução normativa versando sobre determinado tema, cujo objetivo principal é desdobrar conteúdo, seja de um decreto regulamentar, seja principalmente de um decreto regulamentar, para tornar mais de fácil execução aquela política pública. Então, vai chegar essa minuta de instrução normativa, você vai ter que analisá-la, aquela minuta, à luz do ordenamento jurídico, e opinar pela viabilidade jurídica ou não daquela minuta. Também você poderá trabalhar, eventualmente, numa consultoria jurídica, com a matéria de licitações, contratos e convênios, tá certo? Você vai emitir pareceres, também manifestações jurídicas nesses tipos de temas. Também você poderá trabalhar com assuntos de pessoal, assuntos disciplinares de uma forma geral. Então, aferição, análise de regularidade do devido processo legal em processos administrativos disciplinares, por exemplo, onde se está averiguando se determinado servidor federal, por exemplo, teria ou não praticado alguma irregularidade ensejadora de uma possível sanção administrativa. Então, esse processo administrativo disciplinar chega ao final do relatório da comissão para a consultoria jurídica e a consultoria jurídica vai avaliar a regularidade desse processo, avaliar se houve o devido processo legal, se foram obedecidos os princípios da ampla defesa do contraditório e, ao final, emitir uma manifestação que vai balizar a tomada de decisão da autoridade competente pela aplicação de uma sanção ou não
ao servidor que foi investigado. Bom, então aqui eu procurei apresentar para vocês esse breve panorama sobre essas duas grandes áreas de atuação da Advocacia Geral da União, a seara consultiva, a seara contenciosa, tá certo? E que eu espero que com essa breve visão, você, quando for aprovado, quando vier a ser nomeado, tenha melhores condições de fazer uma escolha, tendo a possibilidade de escolher eventualmente entre consultivo e contencioso. Espero que esse vídeo possa lhe ser útil para você melhor definir a sua área de atuação e com isso você poder fazer um trabalho que seja de excelência e também um trabalho que você se sinta útil, se sinta bem na realização daquele trabalho, tá certo? Eu, por exemplo, entrei na AGU há mais de 20 anos atrás e quando me foi franqueada a oportunidade de escolher os lugares, eu recebi uma lista com quase mais de 20 órgãos no caso, e fiquei sem saber qual escolher, então fiquei numa situação difícil, conversei com colegas na época e fiz as escolhas lá, mas ninguém chegou para me falar, para me orientar, para passar essa visão de consultivo, de contencioso, da possibilidade de escolha de órgãos no caso, que eu espero que seja útil para você na sua escolha, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, gratidão, espero que esse vídeo seja útil para você e quero aproveitar por fim também para elogiar a ANAF por essa grande medida, essa grande ação, que é uma ação extremamente importante na definição do futuro de pessoas. Um grande abraço.